número 82. Sejam bem-vindos a esta noite fria e gelada, né, gente? Mas estamos aqui com mais uma história, com mais conhecimento trazendo para todos vocês que acompanham aqui a Unenicast e o canal do Paulo Munarete News. Hoje o nosso convidado já está aqui, já está esperando para entrar, mas antes da gente começar, lembrando o nosso tema, a promessa na sua jornada da vida nasceu primeiro no coração de Deus. Esse é o nosso tema de hoje para a gente comentar, falar um pouquinho e também a convidada a brilhantar um pouco mais a nossa noite com a sua voz maravilhosa também. E vocês já vão poder escutar um pouquinho mais essa voz incrível que ela tem. Antes da gente começar o nosso podcast, vamos falar um pouquinho dos patrocinadores. Você aí que ainda não conhece o restaurante Saboricia, procura aí no Instagram, restaurante Saboricia, e acompanha que hoje, Dia dos Namorados, está rolando um jantar incrível lá. Eu acabei compartilhando agora há pouco no Instagram e também no Facebook um pouquinho de como que está o restaurante, showzinho ao vivo, então está incrível. Para você que ainda não foi lá, gente, aproveita, todo dia ao meio-dia também tem aí um momento incrível para você aproveitar, para você almoçar. Então aproveite, vai lá, conheça o restaurante Saboricia, restaurante da Melânia, bem no centro de Xanxerê, hoje à noite, Dia dos Namorados, com rodízio de pizza. E sábado dia 14, agora, esse sábado de agora mesmo, vai ter rodízio de espetinho. Para vocês que estavam pedindo, meu Deus, quando é que vai ter? Este sábado agora tem rodízio de espetinho no restaurante da Melânia, então vai lá e aproveite. E também, quem ainda não conhece, a Sandal Personalizados é uma empresa que faz chinelos personalizados da forma que você precisar. Também vai estar passando um pouquinho aqui na televisão ao fundo para vocês acompanharem um pouquinho mais da Sandal Personalizados. Para quem aí não pediu ainda chinelos na Sandal, gente, pede para você saber como que é a qualidade dos chinelos na Sandal. Uma borracha super boa, qualidade de impressão também maravilhosa. Olha só, até está passando aí um pouquinho para vocês acompanharem um pouquinho de chinelos que o pessoal faz na Sandal. Pesquisa aí no seu Instagram, Sandal Personalizados, e acompanha um pouquinho do trabalho do pessoal lá. Sandal Personalizados, a sua personalidade refletindo em seus passos. E também Labela Tecidos e Cortinas. Para quem precisa fazer cortinas sob medida, procura aí no seu Instagram, lá.bela.cortinas, e acompanhe um pouquinho do trabalho. Também vende tecidos em metro, vende almofada, vende cama, mesa e banho. Tem uma linha bem completa para você acompanhar um pouquinho do que a Labela Tecidos e Cortinas faz aqui em Xanxerê, localizado na rua Victor Conder, número 1725, bem em frente ao Colégio Luiz Corade. Então aproveite, já conheça um pouquinho do Instagram, se você quiser acompanhar um pouquinho ao vivo como que é feita as coisas lá, ou você pode tanto ir lá na Labela, quanto acompanhar pelo canal Paulo Munarete News, que a gente também compartilha um pouquinho do trabalho feito lá. Então esses são os apoiadores, patrocinadores aqui do canal. Se você aí quer ser um patrocinador também, entre em contato, me chama pelo número aí, 999713296. Também a sua marca vai estar aparecendo aqui na televisão ao fundo durante o podcast, no Instagram e também vinculado depois aos cortes que são feitos das entrevistas. Então entre em contato e a gente fecha uma parceria bem legal contigo para divulgar ainda mais a sua empresa. Vamos dar início ao nosso programa de hoje, ao nosso podcast, com o episódio A Promessa na Sua Vida Nasceu Primeiro no Coração de Deus. A convidada de hoje, então, ela vem da cidade vizinha, é aqui de Faxinal dos Guedes, ela que é mãe, cantora, ela tem uma voz maravilhosa e você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da história dela hoje e também da sua voz. Então, venha pra cá, Brilhane Paiva! Ê! Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Imagina, é uma honra ter a sua presença aqui, Brilhane. A honra é Brilhane. minha, é um prazer. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por poder ter a oportunidade de estar aqui. Agradecer você, Lucas, pelo convite. E dizer que eu estou muito feliz, muito emocionada de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história e falando do amor de Jesus através dos louvores.
Exatamente. E é uma honra ter a sua presença aqui também. Obrigado por ter aceito o convite. Com certeza vai ser um momento super legal da nossa conversa aqui também. Amém. Depois o pessoal poder acompanhar um pouquinho mais o seu trabalho também através das suas redes sociais. Amém, eu creio. E para quem ainda não conhece a Adrieliane, então se apresente, fala um pouquinho sobre você, Adrieliane, fala um pouquinho da sua história, né? Antes você até estava comentando aqui em off que você era daqui, se mudou para Faxinal. Bom, eu sou a cantora Adrieliane Paiva, eu sou mãe e eu morei aqui em Xanxerê durante 6 anos e meio. E há pouco tempo que eu estou em Faxinal. Aliás, é no interior de Faxinal, Barra Grande, Faxinal. Olha só, lá de Barra Grande. Eia! Isso. E, bom, a minha história com Jesus, ela começou desde quando eu tinha os meus 7 anos de idade. Olha, logo cedo já. Desde os 7 anos de idade. A minha mãe, né, ela frequentava a igreja, não vim de um lar cristão. Uhum. Mas a minha mãe sempre frequentava a igreja. Então, eu desde pequena já também acompanhava ela, né? Uhum. E comecei a cantar no grupo das crianças. Aí, depois eu comecei a ter oportunidade para louvar, né? Nas oportunidades. E foi nascendo esse amor pela música gospel. Olha E só. também a minha família já é uma geração já de músicos. O meu avô, ele era músico, cantava bailes, tocava bailes. Os meus tios são músicos também. Olha que incrível, já a família já A toda família de música. já de música. Olha que legal. Então, a minha trajetória na música já vem de Desde sangue, pequena, de geração. De geração. Olha que legal. E até teve um tempo que eu e meu irmão, a gente teve uma dupla, nós cantamos um período curto, montamos uma dupla para cantar e até tem a nossa dupla, até tem Drica e Marcos, ficamos um tempo cantando, mas cada um seguiu o seu rumo diferente, né? Como ele é músico, então ele seguiu o caminho dele e eu acabei permanecendo na caminhada com Jesus. E estou muito feliz, é maravilhoso poder servir a Deus, é gratificante para mim, porque Ele foi tudo na minha vida, está sendo tudo na minha vida, então eu só tenho a agradecer a Ele. Olha que incrível, gente, que incrível saber um pouquinho da sua história, começou desde cedo, né, na questão de ir para a igreja e tudo, e com certeza também já fazia um pouquinho de canção na igreja nesse sentido, ou não, já desde pequena? Já desde pequena, no grupo das crianças. Olha só. Depois, né, foi pro grupo de jovens, depois comecei a cantar no círculo de oração também, com as oportunidades. Então foi desde criança, desde pequena já. Desde criança já envolvida com a música. Envolvida com a música. Que incrível, gente. Eu vou só ter pedido desculpa que eu preciso pegar o meu celular, que eu acabei esquecendo de pegar ele aqui. Acabei esquecendo de pegar o meu celular pra gente acompanhar um pouquinho como tá os comentários do pessoal também, né, gente? Verificar o som e tudo mais. Então já vamos acompanhar como que está este som aí, está... Pessoal que está acompanhando pelo Facebook, vamos acompanhar um pouquinho aqui, vamos ver como está esse som, né? Porque às vezes acaba... Não, tá show de bola. Aqui já tem a Vanuzi, Larissa Prudente que está acompanhando. Saudades, Dri, trabalhamos juntas na antiga padaria Dona Páscoa. Que bom te ver, Deus abençoe. Ai, que bênção de Deus, Deus abençoe, Vanuzi. Sim, lembro de você, sim, Deus abençoe. Obrigada por você estar assistindo, Deus abençoe. Que incrível, né? Que bom ter esse apoio, né? Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui para nós que a gente vai acompanhando, vai lendo, vai tirando todas as dúvidas também de vocês. A gente vai fazendo o podcast aqui todo mundo junto. Eu, a convidada, vocês aí em casa, a gente vai conversando, tendo uma troca de vivências incrível. Eu adoro isso, gente. E hoje aqui com mais uma convidada incrível, que tem uma voz maravilhosa para vocês que ainda não conhecem. Já vão poder conhecer um pouquinho dessa voz incrível que ela tem. E então, a gente está comentando um pouquinho sobre
a sua infância, né? Que já começou aí na igreja, com a música e tudo mais. E você já desde pequena, assim, já tinha esse sonho em entrar pra música, em ser cantora, em cantar? Ou isso a vida foi te levando, foi te guiando? Na verdade, assim, desde pequena, por conta da minha família, já ser músico, Uhum. né, já nasce esse desejo no nosso coração, né? É De verdade. querer ser cantora. Então, mas nasceu né, que queimou de verdade esse desejo foi quando realmente eu me converti a Jesus, eu fui para a igreja e comecei a louvar. Uhum. Então, e daí começaram os convites, aí para cada, né, vem cantar na nossa igreja, a irmã vai lá cantar na nossa igreja. Aí isso foi querendo, né, foi crescendo cada vez mais no meu coração. E graças a Deus tudo se encaminhou para que isso acontecesse, né? Uhum. Mas assim, Lucas, a promessa nasceu, né? Primeiro no coração de Deus. A minha mãe conta que desde quando ela estava grávida, Deus já usava profetas para dizer para ela que eu ia ser uma cantora evangélica. Olha só, Então, gente. assim, então desde o ventre, né? Aham. Eu já fui escolhida para louvar. E então tive um tempo afastada, né? Fiquei um tempo Uhum. afastada da igreja. E que foi um momento, assim, de escuridão na minha vida. Que eu tentava, né, preencher um vazio que eu não encontrava em baladas, eu não encontrava em amizades, em festas, nada disso. Mas que eu fui me encontrar de verdade foi com Jesus. Foi quando eu aceitei Jesus de verdade, que eu tomei a decisão de seguir uma vida com Cristo. Foi aí que realmente aquele vazio preencheu e eu comecei a viver uma vida diferente. Tudo foi se encaminhando. E para que a promessa de Deus também se cumprisse, o desejo cada vez mais foi crescendo e as oportunidades veio vindo e graças a Deus estamos aqui. Olha que maravilha. E faz tempo que você se converteu de novo à igreja ou não? Que eu me converti de novo à igreja vai fazer uns 5, 6 anos. 6 anos que Sim, já realmente faz. eu Aham. tomei a decisão de servir a Jesus, de fazer a vontade de Deus, de seguir a palavra, faz 6 anos. E aí, nesse período que você ficou afastada, você ainda cantava assim e tudo mais ou não? Sim, eu cantava, mas eu cantava música secular, né? Eu Uhum. tinha uma dupla com meu irmão, né? Como eu falei. Então a gente fazia barzinhos, onde nós convidavam para ir fazer, né, evento, a gente ia. Então, Legal. mas realmente que eu me converti a Cristo de verdade faz 6 anos. E aí, só música gospel agora? Só música gospel. Olha que maravilha, gente. E aí, então, acho que já vamos começar? Vamos começar já nas Vamos. cantorias para o pessoal já acompanhar um pouquinho, gente? Boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando ao NNCast. Estamos aqui hoje com a Adriliane, falando um pouquinho sobre a vida dela e também falando um pouquinho sobre as músicas, né? O dom da canção, de cantar. Então, vamos acompanhar agora, nesse momento, um pouquinho, uma palhinha, né? Pra gente saber um pouquinho, vocês que ainda não conhecem, a voz da Adriliane. Vamos lá, então. O que você já tem preparado para nós aí? Então, eu preparei o cover, né? O meu último cover, que eu fiz com o meu tio Ademir Paiva. E para quem ainda não viu, tá lá no canal do YouTube, né? Ele completo, quem quiser acompanhar. E eu vou cantar então esse louvor para vocês. Vamos lá! Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou.
as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real e tudo perde o valor. Se isso não for amor. Olha que incrível, gente, que voz maravilhosa, maravilhosa, gente. Muito linda essa canção também. Essa você fez junto com o seu tio. Sim, essa é um cover, né, que a gente regravou junto com meu tio. Essa canção sempre falou muito comigo. Ela, quando eu me converti, que eu conheci o amor de Jesus, então foi uma das músicas assim que eu me identifiquei muito. E que só, na minha vida, somente o amor de Jesus que preencheu tudo que eu precisava. E então, quando surgiu a oportunidade de gravar, eu falei com meu tio. Eu disse, tio, você quer cantar junto comigo uma canção? Ele disse, não, vamos lá. Então, e assim, eu glorifico a Deus porque em pouco tempo que a gente gravou, fazia uns 4 meses que foi gravada, a gente tem recebido bastante testemunho, Lucas. Olha, que de pessoas incrível. mandando mensagem dizendo que Deus falou com elas, que através da nossa música, da nossa voz, sentiram a presença de Deus. E então, assim, para nós é muito gratificante poder, né, ouvir as pessoas realmente ver, né, que existe Deus na nossa vida, que o Espírito Santo está na nossa vida. Isso é muito gratificante. Exatamente. É incrível quando recebe feedbacks assim, né, de que as pessoas realmente sentem a presença de Deus ouvindo a sua voz, né? Imagina, tu já imaginava algum dia isso acontecendo na vida? Não. Tão incrível. Não imaginava. Eu sabia que ia ser, porque era a promessa de Deus, né? Que Deus, ele ia cumprir a promessa e sempre falou que usava, né, profetas para falar que ia cumprir a promessa e que através do meu louvor almas iam se converter, que pessoas iam se render a Jesus. Então, assim, a gente sabia que era a promessa, mas você ouvir as pessoas te mandarem mensagem, dizer, falando o que Deus falou com elas, é maravilhoso. Nossa, que incrível, gente. E vocês, você canta em qual igreja lá de Faxinal? De Faxinal, eu canto na igreja Novo Amanhecer. Novo Amanhecer, que também é lá em Barra Grande. Que é lá em Barra Grande. Ah, olha só, gente. Então, pro pessoal que quiser ouvir mais a sua voz, vai te encontrar lá na igreja também, para ouvir um pouquinho mais. Que incrível. E aí, os cultos são geralmente todo final de semana? Na quarta e no domingo. Na quarta e no domingo. Ah, e aí vocês têm um grupo lá, como é que funciona? Tem o grupo do louvor e também tem as oportunidades, né? Que, então, aí os irmãos que cantam têm a oportunidade de cantar e graças a Deus a gente está lá louvando a Deus, servindo a Deus, e é muito gratificante para nós. Você faz parte do grupo que canta todo o culto, ou não? Às vezes sim, às vezes a gente recebe a oportunidade em todos os cultos, às vezes, né? Não, mas já fiz parte do louvor, já tive essa oportunidade de fazer parte do louvor e paramos agora por conta, né, da minha gestação. Eu tive alguns problemas de saúde, então eu tive que parar um pouquinho, né? Mas quando eu posso, eu tô lá adorando a Jesus, tô lá fazendo aquilo que Deus me chamou, que é louvar o nome dele, que é ganhar almas para Jesus, que é fazer a vontade dele. Exatamente. E já falando, olha só, tô esperando de quantos meses tu tá? Estamos de 7 meses. 7 meses já, olha só, gente. É um menino, uma menina? É um menino, Benjamin. Olha, Benjamin, que nome lindo. Meu Deus. E já tá programado para quando vem? Vai ser cantor também. Olha só, gente. Para agosto.
Agosto? Agosto. Olha que incrível. Mais um cantor na família Em nome de também. Jesus, nós cremos. Nós cremos Mais que um vai levita. ser, sim. E os seus tios, que tu comentou também que são cantores, é os tios, né? Ou é tio e sobrinho, tio e irmão, não lembro. Não, meus tios. Os tios. Eles cantam também louvores ou eles cantam outras músicas? Cantam louvores também. Louvores também. Eles também são evangélicos, eles cantam louvores, cantam na igreja deles. Tocam, né, e cantam. Tem meus primos, também minhas primas que cantam. Então, assim, é a família. A família toda. A família. E você toca algum violão, toca alguma coisa, não? Não, tenho vontade de aprender a tocar violão. Aham. Tenho vontade de aprender a tocar piano, mas... Olha, piano é lindo, Ah, é gente, é lindo. Meu Deus do céu. É tão gratificante a gente ouvir uma canção no piano, assim, que a gente fica... Então só quer ter aquele momento você e o piano, assim, sem nada falando, né? Sem só música e tudo. É incrível. Exatamente. Eu tenho um desejo muito grande de aprender a tocar piano e violão também. Violão, todo da minha família, todos já sabem tocar violão. Até minha mãe também sabe tocar violão. Menos eu. Algumas notas ali eu até arrisco. Arranha alguma coisinha ali, mas também Mas não é. não é lá aquelas coisas. Não. Olha Como meus só. tios, como né, o meu irmão também que é músico. Então, mas eu ainda quero aprender. Ainda quero aprender a tocar violão. Até porque eu tenho algumas composições, né? Olha que incrível, Tem algumas gente. composições e já falamos até com o nosso produtor que temos um desejo muito grande de gravar um EP Olha! com as minhas próprias composições. Aham. Então, assim, por isso que eu quero muito aprender a tocar violão e piano também, né? Sim, com certeza, porque daí é um a mais também, né? Onde você consegue colocar todo esse amor ali também na música. Exatamente, a emoção, gente, né? tudo. O momento que você está vivendo, a tua fé. Porque cada composição que a gente escreve, você coloca ali o que você está vivendo. Né? Cada letra que eu coloquei, que eu fiz, eu escrevi o que eu estava vivendo, o momento que eu estava vivendo. Agradecendo ou passando por momentos difíceis. Então, eu tenho esse desejo de aprender a tocar instrumento até para colocar mais emoção, né? Olha que Mas incrível. nós queremos que, se for da vontade de Deus, logo mais para frente, a gente vai estar então realizando esse sonho de ter esse EP. Em Com nome de certeza. Jesus, nós cremos. Com certeza vai sim. Só no começo ainda, né? Só o Quanto começo. tempo faz que tu canta assim mesmo, profissional e tudo mais? Profissional, faz já 6 anos. Os 6 anos, desde quando se desde converteu quando eu já? me converti, né, que eu realmente me coloquei para Deus. Deus, ele usou um casal de missionários na igreja a qual eu frequentava para me levar aonde ele ia pregar, ele me levava. Olha só. Então, sim. Então, esse casal de missionários que foi uma benção na minha vida, né? Que foi assim, que eu digo que um divisor de águas, né? Com certeza, gente. Para que as outras igrejas me chamassem para cantar. Então, começamos aí, faz por aí uns 6 anos e eu só agradeço a Deus, louvo a Deus por esse momento. E é só o começo. Exatamente, é só o começo de uma linda começo. trajetória que ainda Só está o por vir, começo. muita coisa, gente. Eu creio sim. É incrível, Creio exatamente. que que Deus, ele tem o melhor, que a palavra diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu tô nessa caminhada e não pretendo ser uma cantora famosa, né, Lucas? Não, eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Né? Eu quero ir louvar onde Deus quer que eu esteja. Então, assim, um desejo é grande, mas que seja feita a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, A que se vontade for a de Deus. vontade dele, com certeza aí você vai chegar muito longe Exatamente, ainda. vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Exatamente. Isso aí. E você já fez aula de canto, essas coisas assim, tudo ou não? Não. Olha só, nunca fez. Não. Até o meu irmão, ele dá aula de canto, mas nunca fez aula, não. Quando a pessoa nasce com o dom, já não tem, né? Não tem. Não precisa quase fazer nada, né? Mínima coisinha só, um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali, mas já nasce pronto.
Que incrível. A sua voz é muito linda, muito bem afinada. Meu Deus, eu acho que Obrigada. tu é anos assim de prática, né? Como tu falou, é 6 anos que tu já canta profissionalmente, mas já vem de um tempo assim, adquirindo muito conhecimento, vendo como que funciona, né? Testando bastante a voz, fica melhor aqui, fica melhor lá, né? Sim. Tem tudo isso. Desde pequena, porque o meu avô, quando ele tocava para mim cantar, ele sempre falava, baixa o tom, sobe o tom. Ele sempre me ensinava, né? E para mim pegar a nota certa, pega nessa nota, nesse tom. Então, é como você falou, né? Desde com os anos, adaptando a voz. E também porque é o dom que Deus me deu, né? Então, Exatamente. Quando a pessoa nasce com o dom, não tem, né, gente? As coisas funcionam, tudo vai se encaminhando. Exatamente. E a gente vai vivendo assim de uma forma que a gente sabe que vai dar certo, que as coisas vão acontecer e que você tá no caminho que Deus preparou para você. Exatamente. Eu sou muito grata a Deus pela maneira de onde Ele me tirou, por aquela, eu digo uma depressão que eu vivia, né? Uma escuridão profunda. E sou muito grata a Deus por isso, né? Saber que o amor dele por mim foi tão grande. Não por mim, o amor dele por nós, né? Sim, o exatamente. amor de Deus por nós é imenso, é grande, não tem... E então eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez na minha vida, por tudo que ele está fazendo, cuidando. Ele cuida dos mínimos detalhes. É verdade. Assim, Deus, eu sou grata a ele porque ele nunca me deixou só. Ele sempre foi fiel na minha vida. Em momentos muito difíceis, ele sempre usa alguém para dizer uma palavra de conforto, para fazer uma oração. Então, sim, eu sou grata a ele por isso, né? Porque ele não me deixa eu me sentir sozinha. Exato. Não me deixa, em momentos mais profundos de tristeza que eu tive, ele sempre colocou alguém do meu lado para me dar força, para caminhar junto, para, né, dar uma palavra de fé, de esperança. Então, eu só agradeço a ele. E é nesses momentos mais difíceis que a gente percebe que a gente precisa se agarrar em algo mais forte, né? Que a gente precisa ter essa presença que ainda que a gente consegue perceber, porque às vezes a pessoa está tão profunda que às vezes não, né? Parece que nada dá certo e a pessoa acaba tentando contra a própria vida, né? Então, que bom que às vezes a gente consegue ter essas pessoas que vêm com uma palavra ou que vêm através de Deus, assim, que a gente consegue se agarrar em algo mais forte para que a gente consiga sair lá do fundo do poço e a gente ver que ainda é possível ter uma vida tranquila, uma vida serena e que tem muita coisa pra gente viver ainda, né? Exatamente. Deus sabe quem colocar do teu lado, né? Exato. Ele sabe a pessoa certa, ele sabe do que você precisa, da palavra, do momento que você está vivendo, do que você precisa ouvir. E assim também, eu me apego bastante na palavra, eu gosto muito de ler a Bíblia. Então, assim, nos momentos de mais difícil também, eu começo a ler a palavra, eu começo ali me alegrar, porque tudo aquilo que eu estava sentindo, que eu estou sentindo, eu olho para a palavra e abre os meus olhos, eu me acalmo, me dá esperança. Então, é maravilhoso, é gratificante servir a Deus. Olha, que incrível, gente. Vamos louvar? Vamos louvar? Oh, que incrível. Vamos lá, gente. Vamos ouvir um pouquinho mais essa voz maravilhosa. Amém. Da Triliane. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é viver, meu prazer é estar na casa de Deus. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Uhul! Que maravilha, amém, gente! Que incrível! Nossa, gente, a voz é maravilhosa. Amém. Meu Deus. Tu já se imaginava fazendo alguma outra coisa? Não sei, assim, gostaria de cantar, mas não vai dar. Tem uma outra coisa que eu gostaria de fazer. Sempre foi meu sonho esse outro lado também. Não Não me se imagina fazendo uma outra coisa. Não me imagino fazendo outra coisa, a não ser adorar a Deus. Não consigo ver eu fazendo outra coisa. Olha só, gente, que incrível. Não, quando tem assim o dom, a paixão pelo que faz, as coisas fluem, funcionam e o caminho só te leva a isso. Exatamente. Né? Que incrível, gente. Vamos ver quem está acompanhando aqui também nesse momento. Franciele Canani, boa noite. Que história linda. Muito obrigado, Franciele. Adriane vem lá de Faxinal contar um pouquinho a sua história, né? Olha só que incrível. E deixa eu ver que tem aqui também Cauã Augusto, que orgulha ter uma mãe que serve a Jesus. Te amo muito, mãe. Olha que incrível. Obrigado por estar aí acompanhando e assistindo. Obrigado a todos que estão aí acompanhando, bastante gente aqui. Olha só que show, hein, gente? Muito obrigado por todos vocês que estão aí acompanhando. Se tem alguma dúvida, tem algum comentário, pode mandar para cá, manda para nós que a gente vai comentando, vai falando e vamos tirando as dúvidas de vocês também. Dá um arzinho aqui para a convidada tomar uma aguinha também, falando um pouquinho dos apoiadores aqui do canal. Também nós temos de apoiadores a Labela Tecidos e Cortinas, para você que quer fazer cortinas sob medida. Entre em contato com a Labela. Procura aí no seu Instagram, lá.bela.cortinas, que você acompanha um pouquinho do trabalho feito pela Adriana Griglo, um trabalho maravilhoso. E o restaurante Saboricia, que hoje, Dia dos Namorados, está fazendo um jantar especial para os namorados, está incrível lá, acabei compartilhando agora há pouco aí pelos stories e também pelo Facebook, um pouquinho como está o restaurante com rodízio de pizza, os namorados, todo mundo lá aproveitando um pouquinho esse momento. E todo dia ao meio-dia tem almoço delicioso, aos sábados tem uma feijoada muito boa para aproveitar. Então, para você que ainda não conhece, vem até o centro de Xanxerê, atrás do Badote, em frente ao Market Center, restaurante Saboricia, restaurante da Melânia. E também sandal personalizados, para você que quer entregar um presente único, presente personalizado para aquela pessoa que você gosta. Entre em contato com a Sandal, que faz chinelos incríveis para vocês. Acompanhe um pouquinho ali pelo Instagram, todo o trabalho feito, borrachas de qualidade, impressão incrível. Então entra em contato e já pede o seu para você aproveitar e também entregar um presente personalizado para a pessoa que você gosta. Sandal personalizados, a sua personalidade refletindo em seus passos. Esses são os nossos apoiadores. Se você quiser ser um apoiador também, entre em contato pelo número 999713296, que a gente fecha um pacote incrível para vocês também. Hoje estou aqui com a Adriane, que está comentando um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua vida, falando um pouquinho sobre a canção e também louvar a Deus, que é um momento incrível, algo que renova a gente, assim, né, Adriane? A gente precisa ter um momento onde a gente tem esse louvor, a gente tem esse momento de agradecer, né? A casa onde a gente vá para agradecer a Deus. Então, a gente tá louvando, traz uma presença ainda maior do que só a gente tá lá, né? Orando e tudo mais. Então, a gente consegue realmente parar aquele momento, sentir através da canção, e uma voz também, assim, maravilhosa como a sua, faz com que a gente realmente
sinta a presença de Deus nesse momento e faça com que as coisas fiquem mais marcantes pra gente, né? Eu acho que a pessoa quando tá ali no momento de louvar a Deus, tá no momento de agradecimento, não tem, assim, esquece o mundo, né? Esquece lá fora, é aquele momento ali, você e Deus agradecendo e tudo mais, né? É isso aí. Louvar, tem, né, o ditado que diz que quem canta seus males espanta. Ah, é verdade. Né? Então, assim, louvar, agradecer o Criador pelo dom, pela vida, então é algo sobrenatural, porque é através do louvor que a gente se conecta mais com Deus. Na oração também, né? A oração é muito importante, a gente estar sempre em constante oração, orando. Mas a adoração, o louvor, ela é tremenda, né? Ela traz Jesus pertinho da gente. Exato. E a gente sente a presença do Espírito Santo. E assim, eu fico grata a Deus porque toda vez que a gente louva, seja na minha igreja, seja em outras igrejas, a gente sente que muitos vão por conta do louvor, para ouvir o louvor. Uhum. Então isso é gratificante para a gente que louva, né? Poder ver que a gente teve já comentários assim, pessoas que falam, eu vim aqui porque você veio cantar. Olha, eu vim gente. aqui porque você veio louvar. Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso esse dom que Deus nos deu. E a gente sabe que a promessa de Deus ainda, né, vai acontecer. Eu creio mais para frente que o Senhor ele vai fazer coisa grande, eu creio. Estamos orando para isso, buscando. E o meu desejo é que, através do meu louvor, almas venham se converter a Jesus. Que através do meu louvor, pessoas sejam curadas, libertas. Então, assim, que realmente a promessa de Deus se cumpra na minha vida como Ele falou. Entendeu? Olha só, então, já está se cumprindo, né? Olha que incrível. Amém. Já está acontecendo as coisas e acho que é tão maravilhoso a gente receber um feedback assim da pessoa. É que às vezes a gente não imagina, né? A gente não imagina, essa pessoa não chega ali e diz pra nós, aconteceu, eu fiz isso porque vim aqui porque você vai cantar hoje, porque você vai louvar a Deus, então eu quero ouvir a sua voz e tudo. Então é algo assim que às vezes essa pessoa não chega e não fala, a gente acha que, fica naquela, será que estão gostando? Será como é que tá, né? Então isso é tão gratificante quando alguém chega e fala, não, eu vim aqui porque você é incrível, você tem uma voz maravilhosa, ou você fez isso, ou fez aquilo. Então eu acho que é isso que traz aquela chama, né? Que faz a gente continuar, que faz a gente buscar ainda mais. Faz a gente continuar, faz a gente não desistir. Porque há momentos na nossa vida que é difícil, né? A gente aceitar um convite quando você menos espera, né? Sempre vem um convite. Às vezes você não está no teu melhor momento, né? Uhum. Mas você vai porque foi Deus quem te chamou, né? E porque tem uma promessa na tua vida e que você... Eu muitas vezes, quando me convidam, muitas vezes, quando eu tô, né, num momento difícil, daí que eu vou. Com certeza, daí que eu vou, tem porque que ir eu mesmo. sei que alguém, né, que está lá na igreja, precisa ouvir uma palavra através do louvor. E que através da minha adoração, através do meu louvor, eu sei que Deus vai falar com uma pessoa, Deus vai transformar a vida dela, vai restaurar a vida dela. Então, assim, né, até eu deixo, né, esse recado para todos que cantam, que louvam, que não desista de orar, de louvar. Por mais que às vezes seja difícil, né, a gente mãe, tem os nossos filhos, tem os nossos afazeres, mas quando vem um convite, não deixe de ir, porque o que Deus vai fazer através dessa tua atitude de você ir, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de guerra, é surpreendente o que Deus faz, né? Exatamente. Ele muda a vida da pessoa, né, que foi lá, que precisava ouvir o teu louvor, a palavra, através do teu louvor, e também muda lá na tua casa, na tua família. E nós estamos vivendo isso, e eu agradeço a Deus por esse momento lindo que Deus colocou na minha vida, na vida da minha família.
E é gratificante. Exatamente. É maravilhoso a gente poder ver que através de nós as coisas ao redor vão mudando também. Então, com um passo que a gente dá, os outros vão percebendo, vão vendo. Através da nossa fé. Exatamente. É o que eu vejo, a minha família, sim, através da nossa fé. Eu já vi que a minha família também, né, por conta do testemunho, né, eles olham, a gente é um espelho, né? Exatamente. Então, assim, eles olham, vê que Deus está trabalhando, que a gente está fazendo, né, está na direção de Deus, e começam a perceber, né, também. E quando você menos espera, tá lá adorando a Deus, louvando a Deus, cantando, tocando na banda. Isso é maravilhoso. Exatamente. E só tem a agradecer, né? Por tudo isso que vai acontecendo, todos esses movimentos que vão vindo para a vida da gente, porque é coisa que a gente não espera e vai acontecendo, né? Vai surgindo e não é assim, aconteceu por nada. Aconteceu porque Deus está fazendo acontecer, ele tem aquilo para você, tem essa promessa, né? Tem a promessa. É através, né, da gente, Deus salva a nossa família. Exatamente. Através da nossa adoração, da nossa busca, né? Em Jesus, Ele trabalha na nossa família. Exato, olha que incrível, hein, gente? E agora falando um pouquinho sobre, tu comentou que tu também escreve, não? Como é que é? Compõe. Tu compõe, exatamente. Que tu compõe as músicas também. Como que começou a tua composição, assim? Tu sempre quis compor? Ou, tava passando por um momento e surgiu essa parte da composição e começou a fazer? Não, foi assim, foi um momento que eu tava passando e eu precisava colocar aquilo para fora, externalizar, né? De alguma forma. Então, um dia eu peguei lá caneta e papel e comecei a escrever. E depois da primeira veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta e já temos aí um EP para mais pra frente pra gente gravar. Nossa, então tem bastante música já ali que tá só na espera. Tem algumas composições, tem. Olha que show. E pra você, assim, compor a música, qual foi a parte mais difícil, assim, de você entender como que é uma composição ou simplesmente... Na verdade, quando a gente tá em oração, Lucas, quando a gente tá naquele momento, eu digo um momento com Deus, né? Passando por algo e a gente busca primeiro Deus. A gente busca primeiro a palavra. E através da palavra, através do momento que a gente está vivendo, é que vai surgindo, né, aquela emoção, a gente vai se abrindo com Deus e Deus vai dando inspiração. Então, assim, a inspiração, ela vem de Deus. Né? Eu digo assim que Deus, ele só nos usa para escrever, porque talvez aquilo que eu estou escrevendo, que eu estou passando, quando outras pessoas também estão passando por esse momento, né? Então Deus, ele precisa falar comigo primeiro, né? E também precisa falar com outras pessoas. Então ele vai me dar inspiração para mim escrever, para que eu possa, a minha música, o meu louvor, possa falar com outras pessoas. Olha, isso é gratificante. Exatamente, é verdade. Muitas pessoas, às vezes, é por isso que às vezes as músicas ficam virais, né, de uma hora para outra, porque tem tanta gente passando pela mesma necessidade, o mesmo problema, a mesma situação, que às vezes Deus usa uma pessoa para ir lá falar, né, ou cantar, ou fazer algum gesto, e as pessoas acabam se tocando e todo mundo acaba se unindo e vendo que realmente era aquela canção se encaixa perfeitamente naquele momento da vida. Fala com ela naquele momento que ela tá passando, né? Exatamente. Isso aí. E é assim que eu espero, quando a gente tirar lá do papel, quando a gente gravar, o meu desejo é que as pessoas realmente sintam a presença do Espírito Santo, que através das letras, eles possam se voltar a Jesus, né? Possam reconhecer Cristo como o único, suficiente Salvador da vida delas e possam querer conhecer Jesus, querer conhecer mais do amor de Deus e
seguir a vida com Cristo. Exatamente, se converter e viver uma vida mais se converter ao Evangelho. Tranquila. Exatamente. Né? Porque é o melhor caminho, né? Exato, é verdade, isso é verdade. O melhor caminho é você estar na presença de Deus. Eu falo para os meus filhos, o melhor caminho é você estar na presença de Deus. Às vezes eu acho assim que eu sou uma mãe meia chata, porque eu falo, estão orando? Estão falando com Deus? Né? Eu fico falando isso para eles, estão escutando mais o quê? O que vocês estão escutando? Então, o que é que vocês estão ouvindo aí? Então, assim, porque eu quero que eles também né, sigam esse caminho, porque a gente já teve experiências ruins. Então eu quero que eles, né? E eles sabem também, né, que o momento que a gente vivia, eu digo, nas trevas, foi um momento difícil. Então eu quero que eles vejam que o melhor caminho é o caminho de Cristo, é a palavra de Deus, é seguir, né, o caminho de Jesus. E é isso que eu desejo para eles. Por isso que eu falo para eles, vamos orar. Às vezes eles estão passando por alguma coisa, eu falo, vamos orar. Vamos orar, vamos interceder a Deus, vamos colocar em oração, que eu tenho certeza que Deus vai direcionar, vai dar orientação e vai dar tudo certo. E então assim, eles já sabem, né? Eles já sabem que estão passando por algum problema, a mãe sempre vai dizer, vamos orar. Exatamente. Vamos orar. Porque a oração é na oração que você vence qualquer barreira. É verdade. Então, assim, eu quero passar isso para eles. O que eu vivo, né? Eu quero passar que quando que eu preciso, o momento que eu mais preciso, que Deus me deu vitórias, que Deus, né, me levantou, foi porque eu estava de joelhos no chão, foi porque eu estava orando. Então, assim, eu quero que eles também, né, através desse ensinamento, eles possam ensinar os filhos deles e, enfim, seguir a vida com Cristo, a geração seguir, e eles mostrando, né, a verdade, o caminho, que é a palavra de Deus. Que incrível, gente, que maravilha, tá passando também isso, né, porque como tu comentou no início, tu não veio de um lar assim, cristão, não, né, então passar isso já desde criança, então tu já passou essa questão em casa, né, então tu sabe a diferença do que você está fazendo com os teus filhos agora e do que você teve também em casa, né, então tem todo esse lado. É por isso que eu incentivo eles a ler a Bíblia, a escutar mais louvor, né, se interessar pelas coisas de Deus, né? Porque nesse mundo em que a gente vive, né, tudo, né, que existe tenta afastar, é verdade, né, as pessoas daquilo que é bom, né? Eu tento levar para o caminho ruim. Exatamente. Então eu quero assim que eles sejam homens de Deus, sejam abençoados, que tenham uma família, né, na presença de Deus. E eles sabem. Eles sabem que a mãe sempre vai estar ali falando, vamos orar? Vamos orar. Já orou? O que você está ouvindo? Exatamente. E é bom, né? É bom que assim, pelo menos também você tá ali junto, tá perto e você tá fazendo o que você tá pedindo com que eles façam também, né? Não é aquela coisa, eu quero que vocês façam isso, mas eu não vou fazer isso. Né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, né? Então você vive isso e você pede com que eles também façam. E eles veem esse exemplo de você. Então isso com certeza não vai ter muito lado assim que vão tirar eles do propósito, né? Do caminho com que vocês vão direcionando ele, né? Não, eu acredito que não, porque na verdade esse exemplo vem de casa, né? Exatamente. Então assim, se eles veem que a mãe busca constantemente que a Deus nas situações mais difíceis, vence com Jesus, eu acredito assim que eles também, quando eles se depararem com uma situação difícil, eles vão dobrar os joelhos, vão orar, vão buscar Deus, vão se conectar com Jesus, vão, né? Então é isso que eu falo para eles. Qualquer situação, qualquer problema, dobre os joelhos, ora, peça direção para Deus, que Deus é o único que pode resolver nossos problemas. Ele é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Então,
É isso. E eu sou grata a Deus porque eu tenho filhos maravilhosos. Olha só que incrível, eu tenho filhos gente. maravilhosos. São umas bênçãos de Deus da minha vida, né? Agradeço a Deus por esse dom também de gerar, né? De poder, né? Porque tem muitas mulheres que não conseguem, não tem. Mas, graças a Deus, eu sei que eu nunca vou estar só. Exato, Eu sei que eu nunca vou estar só, eu sempre vou ter os meus filhos do meu lado. E eu sou grata a Deus pela vida deles. Que show, que incrível. Olha, o pessoal aqui também está comentando. Aqui a Franciele Canani falou. Ela transmite uma paz cantando, voz linda. Deus abençoe vocês. Amém, Obrigado, Deus abençoe, Franciele. obrigada. O Leonardo também está aí acompanhando. Amém, comentou. Rodrigo Martins, parabéns, Driliane. Amém, meu padrasto. Olha só que incrível, obrigado por estar aí. O Léo, meu filho, Deus abençoe, filho. Olha que show, gente. Aqui também a Salete Taparello, tô assistindo com vocês, muito legal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando e assistindo. E vamos transmitir mais paz, vamos lá, vamos cantar mais uma? Vamos cantar. Bora lá, gente, vamos ouvir um pouquinho mais um louvor incrível. Amém, vamos lá. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até os céus. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Olha que música maravilhosa, gente. Essa música é incrível. Maravilhosa. E toca mesmo o coração, né? Toca no nosso coração, nos dá força para continuar. Exatamente, que não vai ter barreira nenhuma que vai nos parar, que a gente vai conseguir, a gente vai seguir. E ó, gente, incrível, incrível. Teve um momento que meu olho cheio de água aqui. Glória a Deus, amém. Ai, é muito bom, gente, poder ouvir esses louvores, assim, e a gente pensar, né, um pouquinho em algumas coisas. Realmente, e realmente a voz muito calma, assim, que transmite uma paz que a gente precisa. Amém, glória a Deus, grata a Deus sempre por isso. Que show, gente. E uma dúvida agora minha, no caso, né, tu se apegou mais ao louvor, à igreja, assim, depois desse momento que você passou, desse momento de recaída, assim, que teve Sim, foi depois desse momento que realmente eu tomei uma decisão de seguir a Cristo, de voltar para a igreja, de fazer aquilo que Deus havia me chamado para fazer.
E foi um momento assim que eu estava passando, eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Deus, se tu ainda tem uma promessa na minha vida, então me levante. De alguma forma me levante, porque eu quero voltar a louvar, eu quero voltar a fazer a tua vontade. E então assim foi depois que, né, do que aconteceu, dessa depressão profunda que eu me encontrava, que eu me encontrei em Jesus. Então assim, desde a partir desse momento, a minha decisão foi viver com Cristo. Foi me afastar de tudo aquilo que me fazia mal e viver uma vida com Jesus. Fazer as coisas certas, procurar seguir a palavra, os mandamentos. Então, e depende de nós, sabe, Lucas? A decisão para ter uma vida com Deus, você viver uma vida com Deus, com Cristo, não é fácil. Não é fácil porque é uma vida de renúncias. Todos os dias você tem que renunciar a algo, né? Então, assim, para você poder ter uma vida com Jesus, você precisa se conectar na palavra dele, você precisa estar constante oração, jejum, buscando, e é só assim, né, que você vai conseguir vencer, vai conseguir viver uma vida com ele. E agradar ele também, né? Exatamente. É como você falou, é renúncias. Você precisa renunciar a muita coisa. Isso é pra vida, né? Pra vida toda. Ah, eu quero fazer tal coisa, então eu preciso renunciar a isso, preciso parar de fazer isso para conseguir chegar nesse caminho, conseguir atingir aquele objetivo. Até para gerar o teu testemunho também, exatamente. Né? Para que você, né, tenha o teu testemunho de vida, para que outras pessoas que ouçam o teu testemunho também possam tomar essa decisão de servir a Cristo, né? Então, é renúncias, é busca constante, é oração, eu falo para os meus filhos, é orar, orar, orar e orar. Exatamente, é isso mesmo, gente. E deixa eu ver que tem mais pessoas aqui que estão acompanhando, deixa eu ver aqui quem comentou também, já aproveitando, né? A Gessi Braga, que está aí acompanhando, obrigado por estar aí, comentou um amém. Infelizmente já são 9h13, gente, os horários passam assim, ó, num piscar de olhos, passa muito rápido já no final do podcast, muito interessante ouvir um pouquinho da tua história, saber um pouquinho de como se sucedeu tudo isso, desse propósito na sua vida, e com certeza ainda tem muita coisa que tu vai conquistar, que vai seguir, como a gente comentou, é só o começo, né, Drilha? Eu creio que é só o começo, que Deus tem o melhor para nós e estamos aí na caminhada, seguindo a Ele, fazendo a vontade dele e esperando nele. Exato. É Ele que sabe de todas as coisas. Exatamente. Ele sabe do caminho onde a gente estava, aonde a gente está e aonde a gente vai chegar. Exatamente. E ele cuida de tudo. Cuida, né? Nos mínimos detalhes. Ele é assim, ele é amor, ele é esperança. E se ele fez uma promessa na tua vida, no momento certo, na hora certa, ele vai cumprir. Não desista de orar, de buscar, que todas as coisas cooperam para, né, o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus fez uma promessa na tua vida, ele vai cumprir na hora certa, no tempo dele. Exatamente. Espera em Deus. Exatamente. Às vezes a gente acha que é no nosso tempo, né? Ah, não, é para amanhã. Eu quero para amanhã o negócio. E não. Se fosse pela minha vontade, meu Deus, né? Mas não. Eu entendi que é no tempo de Deus. Na hora certa, no tempo dele. Exatamente. E por isso é importante essa tua fala do não desistir. Porque às vezes a gente, falo até por mim também, né? Às vezes a gente acha que é pra ontem que eu quero isso, e a gente começa a orar porque a gente quer isso, aquilo, vê num certo tempo que passou, não aconteceu, e você desiste, você para. Exatamente. Né? Às vezes não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Nós não podemos desistir de orar, não podemos desistir de buscar. Porque é Deus que sabe de tudo. Deus que sabe de tudo. Então, eu creio assim que na hora certa, no tempo certo também, é Ele que vai exaltar, Ele que vai levar, Ele que vai fazer. Exatamente.
Que incrível. Eu, para finalizar, então, gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está aí acompanhando e assistindo, Adriane, né? Esse momento, infelizmente, a gente chega no fim do podcast. É muito bom a gente, se fosse, a gente ficava muito mais, né? Cantando e falando e assunto. É incrível. Eu amo, gente. E agora, para a gente finalizar o nosso podcast com chave de ouro, uma mensagem aqui da Adriane para nós. Sim, hoje é dia dos namorados, né? Ah, é verdade, então, gente, feliz olha dia aí, dos ó. namorados, para os namorados. E eu quero deixar uma palavra, então, em 1 Coríntios 13, versículo 4 até o 8. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se esborbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Amém? Olha, amém. Eu quero deixar essa palavra, né, que o amor, ele tudo sofre, tudo suporta, né? Então, que nesse dia você possa dar valor ao seu amor, à sua família, que é o seu bem maior. O seu amor maior, o nosso amor maior é a nossa família, né? Exato. Então, que Deus abençoe, né, cada um que esteve presente nessa live. E que o Senhor, Ele possa ter tocado no coração, que o Espírito Santo possa ter entrado em cada coração e nos acompanhe, que logo, logo a gente tem mais novidades aí. Vai ser tudo para a honra e glória de Deus. Exatamente. E para o pessoal te acompanhar um pouquinho, fale das suas redes sociais aí. Sim, eu tenho um canal no YouTube, onde eu posto os vídeos, não sempre, mas eu tenho uns vídeos lá cantando, louvando. Então, e também através do Instagram, quem quiser acompanhar, vai ser bem-vindo em nome de Jesus. O teu arroba é Driliane? Driliane Paiva. Driliane Paiva. Então, olha aí, ó, tem na descrição também da live aí o nome bem certinho para você pesquisar lá e acompanhar um pouquinho do trabalho da Driliane. No YouTube também, Driliane Paiva. E seja abençoado em nome de Jesus através dos louvores. Amém, que assim seja. Amém. Vamos finalizar com louvor? Amém. Vamos finalizar em chave de ouro, né, gente? Com um louvor incrível aí pra gente acompanhar. Já de antemão, já agradeço a todos vocês que acompanharam e assistiram a esse podcast. Quinta-feira que vem estamos aqui novamente, às 8 horas da noite, pra gente contar um pouquinho mais da história de uma outra pessoa. Então acompanhe aí, aguardo a todos vocês. E muito obrigado aos apoiadores, Restaurante Saboricia, Sandal Personalizados e Labela Tecidos e Cortinas. Desejo a todos uma boa noite e vamos agora ouvir mais um louvor pra gente finalizar aqui com a Driliane. Vamos lá, de um louvor, de uma canção para esse dia especial dos namorados. Olha! Deus, dobrei os meus joelhos para falar de amor, para te agradecer tudo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz. No teu amor divino sou eterno aprendiz. Agora finaliza minha oração. Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração.
Deus abençoe. Aê, maravilhosa, Adriane, gratidão de coração. Muito obrigado por sua presença aqui no podcast. Com certeza vamos trazer novamente aqui, vai ter já LP lançado, já vai ser incrível. Vamos falar muito mais aí de toda essa trajetória que você ainda tem pela frente e que ainda vai viver. Em nome de Jesus eu creio. Obrigado a você pela oportunidade de poder estar aqui. Imagina, sempre será muito bem-vinda. Obrigado mesmo por contar um pouquinho da sua história para nós. Amém. Obrigado a todos que acompanharam e assistiram. Desejo uma ótima noite e até mais. Tchau, gente! Deus abençoe cada um. Agora vamos lá que eu tenho que desligar o negócio aqui agora, sua produção também, hein?